Me deixaram para falar entre os últimos oradores, depois do deputado Lúcio, do Pedro. Me restou muito pouco para falar para vocês. Eu acho que eles já abordaram os temas da forma que tinha que ser abordado. Mas me resta, portanto, tentar fazer aqui um resumo do que eles colocaram e permitir, agregando a vocês um pouco daquilo que eu fiz no momento atual da Bahia e no momento atual de Deus. Quero declarar minha felicidade, como fiz hoje em Itabuna, meu caro Renato, meu caro Azevedo, Valdano, meu querido amigo de longas. Então, gloriosa luta, Beda, fraterno, companheiro de caminhada, a minha alegria por estar aqui na Câmara Municipal. Eu sou um homem que nasci para a política no Parlamento. Alguns nasceram nos escritórios de advocacia, nos consultórios médicos, na militância estudantil, no trabalho sindical. Eu nasci para a vida política no Parlamento. E para mim é sempre uma alegria quando eu tenho o privilégio, por isso fiz questão de vir para cá, de ocupar a tribuna parlamentar. E eu queria dizer a vocês de forma muito clara, pegando um pouco do que foi dito aqui, que nós vivemos num momento muito especial nesse Estado. Onde nesse contato que nós temos tendo no interior e na capital, nós temos tido a oportunidade de voltar a debater as coisas. Porque a Bahia voltou a se fechar. O governo montou uma estrutura junto a uma parte da mídia na capital e no interior e vivem a dizer que não tem oposição. Tem faltado não é oposição, tem faltado é a oportunidade de termos os espaços para colocar aquilo que está saltando aos nossos olhos. Mas está saltando de forma muito clara. Aqui, a professora Ana Alice disse que a educação no nosso Estado está uma tragédia. Eu lhe diria, professora, que bom, veja a que ponto nós chegamos, que bom, Cacá, se fosse apenas a educação, porque aí seria mais fácil se corrigir. Mas não é a educação apenas que o governo está deixando à deriva. É claro que a educação fundamentalmente é grave, porque o governo perdeu a noção que educar nossos filhos não é só construir aqui ou ali poucas escolas, mas é acima de tudo tratar com dignidade, com qualificação os professores. E não é isso que o governo tem feito. E mais grave do que não fazer isso, é um governo que se diz, através da figura do seu governador, que eu reconheço como homem simpático, como agradável do trato, que se diz democrático, aberto, republicano diferente, não admitiu o diálogo, cortar o ponto, renegar o acordo que os seus propostos assinaram. Isso é de uma gravidade absoluta. E digo isso com autoridade, de quem não fez ao longo da sua vida apenas criticar. Em 2010, por discordar do que estava vendo, dos rumos que estava tomando o Estado, tivemos nós no PMDB a coragem de deixar de lado a ocupação de espaços políticos que nas urnas havíamos conquistado, para apresentar a vocês uma alternativa, um programa outro de governo, onde expunhamos claramente aquilo que imaginávamos ser o caminho para fazer na Bahia uma educação de qualidade. E a saúde? A saúde, na verdade, eu cansei de dizer a importância de criarmos a sala de estabilização, de criarmos a carreira de médico do SUS para permitir que o médico possa ter confiança e, ao se formar e trabalhar mais no menor dos municípios do Estado, certo de que a partir de determinado momento terá sua carreira, terá sua ascensão, poderá criar sua família com dignidade. Mostrei de forma clara o blefe que era essa história de dizer que concluiu um ou outro hospital, deixou de lado, deixou de fazer as parcerias sérias com as tantas casas de misericórdia. Veja o que está acontecendo na saúde pública de Itabuna. Ilhéus. E na Bahia, nas estradas, na infraestrutura, o governo vive a propagar na televisão, através do asfaltamento de 6, 7 quilômetros, da recuperação de 6, 7 quilômetros, que está fazendo a maior obra rodoviária desse Estado. Eu tenho andado com essa Bahia inteira, falta muito. E as promessas outras? A questão do abastecimento da água. Quantos de vocês não se lembram a figura de uma senhora que comoveu a tantos, uma senhora velha, que foi à televisão, a pedido deles, para dizer que tinha visto a solução do problema de falta de água na Bahia?
Quantos outdoors não foram espalhados nesse estado dizendo que esse governo levou água a 10 milhões de baianos através do programa Água para Todos? Quantos? Vocês viram? E na primeira seca, Odessa, o que a gente está vendo no semiárido da Bahia, que ocupa mais de 2/3 do nosso território, se transformar numa área onde cidades fantasmas recebam, onde nossos irmãos têm que deixar suas terras, exatamente porque, ao contrário do que disse o governo, não há uma obra real de barramento, não há investimento em açudagem, não há obra de perenização dos nossos rios, nem de transposição das nossas bacias. Se há uma obra significativa nessa área, nesse estado, foi aqui esse baiano, como o ministro realizou em Coronel Gonçalves, fazendo a maior barragem em execução do estado, que vai resolver de uma vez por todas a falta d'água no rabo da Catarina, que é o sonho de esperança de nossos irmãos. E a política cultural? E a política cultural? O que tem sido de verdadeiramente feito para se aproveitar a cultura de Léo? E o turismo? Que medida foi adotada nesse governo de forma real, palpável, que possa ter alavancado o turismo na nossa terra? E as promessas outras, que dão como concluídas obras que não saem do papel? Eu vi uma propaganda deles, vocês devem ter visto também, espalhada por aí, que botaram já com as cores da Bahia o trenzinho da ferrovia Oeste-Leste. Parecia que estava pronto. Era só você chegar ali, entrar no trenzinho e parar no Tocantins. Não tem 5% feito em toda propaganda. E o Porto Sul? E o Porto Sul não é necessário para o desenvolvimento dessa região? Esse governo não tem 5 meses, tem 5 anos. Tem 5 anos. Um porto privado. Eles não têm a capacidade de liderar sequer a efetiva liberação das licenças para que a obra comece. E aí, o deputado ACM Neto aqui colocou da emenda de bancada que foi feita para o portal. Não é só essa não. O governador chegou recentemente em Itapuna, recentemente não, já tem 2 anos, e prometeu, ele assegurou, ele garantiu que faria aquela barragem para resolver de uma vez por todas, daí para frente, o problema do abastecimento d'água. E a bancada federal, senadores e deputados, independentemente de partido político, colocou dinheiro no orçamento para realizar uma obra que o governador prometeu. 2 anos se passaram, não teve sequer, sendo amigo do presidente Lula e amigo da presidenta Dilma, a capacidade e a liderança é de ir lá, tirar o dinheiro que os deputados conseguiram para realizar a obra que ele prometeu. Certamente virão agora nas eleições municipais com esse lero-lero, essa conversa mole de que precisa você ter presidente de um partido, governador do partido e prefeito do mesmo partido. Que só assim se resolve todos os problemas. Conversa mole. Eu tive em Buerarema hoje, o prefeito é do PP. Você pergunta lá, qual é a hora que o governo do estado fez aqui? Botou a cabeça de alfinete? Nada. Nenhum. Pelo contrário, o que me disseram na chegada. Aqui não tem delegado titular, não tem promotor, não tem juiz. E eu digo isso para que vocês saibam que é chegar a hora de tomar o destino nas próprias mãos. E aí nós temos que ter cautela, e aí nós temos que ter cuidado para não repetirmos erros de lá de trás. Erros dos quais, inclusive, eu próprio participei. O Venezuela aqui, de alguma forma, nós acreditamos naquela conversa, naquele lero-lero do Poterico. Eu fui um dos que acreditei naquilo e tenho minha parcela de culpa, porque fui enganado e fui traído como o povo de Ilhéu. Mas sabe qual é a maior responsabilidade disso na eleição de Valderico? E é isso que eu quero deixar para a reflexão de vocês. Não foi o apoio de ninguém. Vamos ser francos. É a administração, e aí nenhuma crítica pessoal, é a verdade dos fatos que eu estou colocando. Foi a administração fracassada, catastrófica, que vinha fazendo o então prefeito Jales Ribeiro. É verdade. Aí o povo desesperado viu que Jales já tinha dado o que tinha que dar, já tinha sido jaqueira que deu jaca, pega e elege Rodrigo. Eu digo isso para que, em nome do fracasso dessa administração, que aí está, cujo prefeito não teve a capacidade, apesar de ter pulado de galho em galho partidário, com a desculpa de que precisava da governabilidade, que ia para baixo do governo, porque iria ter tudo, não teve nada.
O que Ilhéus teve nesses últimos anos e o que Itabuna teve nesses últimos anos, insisto, para que preservar a verdade, foram iniciativas feitas por esse baiano, quando ministro da Integração Nacional, que viabilizou para a administração de Itabuna 13 milhões de reais para fazer a Amélia Lago, e que liberou para a administração de Ilhéus 10 milhões para fazer as obras do Morro das Encostas que foram realizadas, melhorando a vida dos transportes que nós precisamos. E diferentemente das críticas que me fizeram à época, e que quantas críticas fortes e injustas, de que fui um ministro que só trabalhei pela Bahia, não disseram que fui corrupto, não disseram que fui incompetente, mole ou que não fazia as coisas saírem do papel. O que meus adversários do Sul e até da Bahia diziam era que fui um ministro que liberou o dinheiro de nossa Bahia, e mais, grave na injustiça da crítica, como se eu tivesse outro caminho do que olhar para a terra que nasci e que na hora que for convocado por Deus é nela que quero ser enterrado, como se tivesse outro caminho, que não fosse olhar para a Bahia. Mas desavergonhada mentira é dizer que tive o menor dos sentimentos de olhar apenas para a prefeitura do PMDB. 10 milhões para Ilhéus, 13 milhões para Itabuna. Era Azevedo, prefeito do PMDB, ou era o prefeito de Ilhéus, prefeito do PMDB? Votaram com Gedel Vieira Lima para o governador da Bahia? Não, nenhuma coisa nem outra. Liberei os recursos e trabalhei, porque tenho por essa terra a responsabilidade que o senhor governador não tem filho, de entender que eu preciso estou aqui para fazer o trabalho avante. E dito isso, apelo a todos que aqui estão, que querem Ilhéus no outro trilho. Não deixe que a decepção com o atual prefeito façam daquele que levou Valderico ao poder pelo fracasso da sua administração a alternativa de Ilhéus. Tenho o maior apreço pessoal pelo ex-prefeito Jales, mas já ficou claro nas oportunidades que teve, que não teve a noção do que Ilhéus precisa. No passado, como prefeito, recentemente, como secretário de Estado e como integrante ilustre do partido que tinha o ministro das cidades, uma das praças mais importantes da República. Como ministro, o PMDB deixou sua marca, e o PP, o que fez? Nada. Respondem que nada. O povo certamente sabe que nada. Por isso é que quero deixar aqui um registro do meu apelo. Apelo para que os homens e mulheres de Ilhéus entendam que é hora de uma tomada de consciência. Sei que aqui existem outros pré-candidatos. Todos terão certamente maturidade para buscar o entendimento. Mas nessa hora, me cabe dar o depoimento sobre Cacá dos Funções. Cacá que eu conheço, tem aquela característica fundamental nos homens públicos. Não é a juventude apenas, porque os jovens sem vontades cruzeiam no meu caminho. Cacá é movido pelaquela chama que impulsiona o homem público a servir a sua comunidade. Cacá podia estar deitado no colchão esplêndido do seu sucesso como empresário. Não, ele põe em sacrifício sua atividade pessoal, ele põe em sacrifício o seu comércio, ele põe em sacrifício o seu crescimento empresarial por uma vontade incontrolável de servir a Ilhéus, de trabalhar por sua terra, de trabalhar por sua gente, alimentado pelos seus sonhos e pela crença que vejo a cada dia de que ele será capaz de não ser apenas um prefeito, é muito pouco para Ilhéus, de ser um líder capaz de elaborar projetos, capaz de bater na porta de quem quer que seja, o governador, o presidente da República, o ministro, e dizer: trouxe aqui, em nome dos homens e mulheres de Ilhéus, o projeto da ponte, do portão da Nova Ponte. Trouxe aqui o projeto que mostra que é fundamental o fazer o Porto Sul, mas é fundamental que recuperar o Malhado, oferecendo uma outra saída, criando aqui um polo de turismo. Trouxe aqui uma parceria clara com a CEPLAC para estimular aqui o plantio da graviola, a indução dele na merenda escolar, como tem defendido o deputado Lúcio, de forma a criar nova renda e novas alternativas para essa região. Eu tenho absoluta certeza que Cacá, pela sua juventude e pelo seu ideal, é o nome e a liderança que Ilhéus precisa nessa hora.